Olá, meu nome é Kaique e hoje eu quero falar com vocês a respeito desse livro, Os Outros da Bíblia, de André Daniel Heinck. É um livro publicado pela editora Thomas Nelson Brasil, editora pela qual o autor já publicou mais dois livros que, junto com este, fazem parte de uma trilogia, que é Aqueles da Bíblia, Os Outros da Bíblia, este aqui, e Nós e a Bíblia. E o autor, o André, ele é um gaúcho, ele é formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele também tem um mestrado em Teologia pela Faculdades Este São Leopoldo, instituição pela qual ele cursa atualmente o seu doutorado. E é sobre este livro aqui do autor, mais especificamente, que nós vamos comentar hoje. O subtítulo do livro entrega um tanto da obra, né? É História, Fé e Cultura dos Povos Antigos e sua atuação no plano divino. Ou seja, o livro ele vai tratar de diversos povos citados na Bíblia, especialmente com recortes em religiosidade e cultura, e isso, segundo o autor, fazendo parte de uma narrativa maior que seria do plano divino, ou seja, é um livro escrito especialmente para cristãos. O autor, que é cristão também, batista, ele se posiciona aqui e assume sua cosmovisão se afastando de qualquer pretensão à impessoalidade. E isso não é recomendável em trabalhos acadêmicos de história, de sociologia, porque acaba confundindo os limites entre história, que como disciplina acadêmica não lida com o que é sobrenatural por questões de limites mesmo da disciplina, e a teologia, que sim lida com aquilo que é sobrenatural, que é subjetivo, depende das experiências pessoais de cada pessoa, lida com discussões que fogem do alcance da ciência e mesmo de pessoas que têm outras religiosidades ou até mesmo não professam nenhuma fé. Pessoas para as quais esse plano divino não faz sentido. Ou seja, a comunicação do conhecimento científico, que deve ser demonstrável, é prejudicada. Mas entenda, eu não estou diminuindo a obra ou o autor, claro que não. Eu só estou descrevendo o que constitui a obra, como a obra é. E, na verdade, essa especificidade permite um mérito admirável ao autor, que eu vou citar mais adiante no vídeo, então acompanhe. São mais de 300 páginas de conteúdo. O livro ele tem, claro, apresentação, tem prefácio, introdução. Ele é dividido em 7 capítulos, que vai lidar com cada um dos povos que o autor seleciona da Bíblia. São povos realmente importantes com os quais o povo bíblico se relaciona, se comunica, interage. E tem uma conclusão no final. Só que o interessante é o seguinte: cada capítulo de cada povo ele tem um mapa, quando o autor vai tratar um pouco da geografia de cada região em que esse determinado povo vive. E aqui uma curiosidade: esses mapas são feitos pelo próprio autor. O André Daniel Heinck também tem uma formação em desenho industrial. É a primeira formação dele antes de historiador, antes de teólogo, inclusive. Então, fica aí uma curiosidade para você. Os mapas dos capítulos são feitos pelo próprio autor. Sobre o conteúdo do livro, existe uma ideia que é fundamental e estrutura toda a narrativa, e ela pode ser expressa nessa seguinte frase, eu até grifei aqui. O que precisamos compreender é que toda cultura possui uma ambiguidade intrínseca. E o que o autor vai querer dizer com essa frase? E ele parte daquela doutrina, lembrando que então é um livro, sim, de religião, de um religioso que lida com religião. Ele vai partir da doutrina cristã e também judaica de que a humanidade foi feita à imagem de Deus. Ou seja, Deus comunica através da sua criação verdade, comunica bondade e também, o que é a ambiguidade? Além de ter então essa parte boa da criação, também existe o pecado, que é uma doutrina fundamental na fé judaica, na fé cristã. Então, cada população carrega um tanto de verdade em si, carrega um tanto de bondade em si, coisas que Deus teria então comunicado às pessoas. E uma das sessões que consta em todos os capítulos do livro é reservada para tratar de algumas divergências e convergências entre os elementos culturais desses outros da Bíblia, dos diversos povos, e do povo que primeiro é hebreu, depois israelita e depois judeu, o povo bíblico. Mas isso não de modo a desqualificar os outros, embora ocorram algumas afirmações que, na minha opinião, são problemáticas. Por exemplo,
Lá na página 183, o autor vai afirmar que os persas tinham uma cultura inferior a outros povos, o que é bastante vago e arbitrário, inclusive. É problemático. Mas o autor demonstra que o povo bíblico aprendeu com esses outros povos, inclusive elementos que se tornaram fundamentais na religiosidade judaica e cristã. E aqui está um dos méritos do autor. Ele insere as religiosidades bíblicas na história, em tempos e espaços específicos e em constante interação com os diferentes, ou seja, a religiosidade não é eterna, pelo contrário, ela tem um início, ela sofre alterações nos tempos e espaços, lembrando que a Bíblia foi escrita ao longo de muitos séculos, e ideias são assimiladas, outras são rejeitadas, e eu vou apresentar duas aqui para vocês agora. Desde o Gênesis, os personagens bíblicos são apresentados em contato com o Egito, o grande Egito antigo. E por lá passaram Abraão, José, Moisés e outros personagens. E, inclusive, no livro dos Reis, para quem conhece, quem não conhece pode até conferir, o livro bíblico, Primeiro Reis, ele apresenta que Salomão ele se aparentou ao faraó, casando-se com uma das suas filhas. Ou seja, Salomão, que por muitos é considerado um autor majoritário do livro de Provérbios, ele teve contato com os egípcios, um contato bastante próximo, inclusive. E o que é interessante? Dado essa continuidade histórica constante de contatos entre o povo hebreu e o povo israelita com os egípcios, não deve causar estranheza saber que esses contatos possibilitaram aprendizados mútuos. E alguns provérbios antigos egípcios foram utilizados na composição do livro de provérbios da Bíblia, o livro bíblico. Agora, calma, você vai acompanhar junto a mim e vai perceber algo que é muito interessante, está lá na página 112. Eu vou ler para vocês o que o autor sintetiza aqui. Ele vai apresentar, então, um provérbio antigo, que está no livro de sabedoria de Amenemope, possivelmente do século 13 a.C., ou seja, anterior ao tempo de Salomão, à composição do livro de Provérbios, diz o seguinte: não se esforce em procurar ganho para que suas necessidades lhe possam ser garantidas se as riquezas lhe são trazidas mediante o roubo. Elas não passarão a noite com você. No romper da aurora não estarão em sua casa. Pode-se ver o lugar onde estiveram, mas ali não estão. Tomaram asas como gansos e voaram em direção ao céu. Ou seja, é um provérbio egípcio. E agora o autor vai também reproduzir aqui um trecho de um dos provérbios do livro de provérbios da Bíblia, que diz o seguinte: não te fatigues por adquirir a riqueza, não apliques nisso a tua inteligência. Nela pousam teus olhos e ela não existe mais, pois certamente fará asas para si, como a águia que voa para o céu. As semelhanças, né, há um paralelismo aqui, são muito grandes, né? Inclusive usando a figura das asas que voam e sobem para os céus. É claro que tem aqui uma semelhança e não é o único caso. Não é o único caso. Inclusive, você vai perceber que isso está escrito no próprio texto bíblico. Se você for ler Provérbios capítulo 30, verso 1 e Provérbios capítulo 31, verso 1, lá está dito que não é Salomão quem está falando, mas que são outras pessoas, tem ali seus nomes, de outras regiões, que não a região de Israel, mas de outros lugares, outras regiões. Então é muito interessante perceber que o autor, ou os autores, melhor dizendo, do livro de Provérbios, se utilizaram dessa sabedoria egípcia para comunicar verdades. Perceberam que ali havia verdades que faziam sentido para a sua religiosidade e as reproduziram nas suas próprias religiosidades, ou seja, houve aprendizado com outro povo. Outro exemplo dado pelo autor, agora em relação aos persas, foram povos com os quais o povo bíblico também teve contato, tem algo aqui mais profundo, inclusive, do que os provérbios, que é o seguinte: se você ler atentamente os textos bíblicos, você vai notar que algumas das doutrinas fundamentais do judaísmo e do cristianismo são desenvolvidas de maneira gradual, progressiva. E algumas delas não estão explícitas nos primeiros livros, mas elas surgem mais tarde. E
Isso pode chocar um pouco, pode deixar confuso alguém que não está tão habituado a ter uma leitura atenta do texto bíblico. Só que isso já é uma obviedade se você parar para pensar que a fé cristã deriva do judaísmo e rompe com ele. Cristianismo e judaísmo são religiões diferentes, mas elas se utilizam do próprio Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica, né? Já que os judeus não dizem que existe um Novo Testamento, mas a Bíblia deles é só a Bíblia hebraica, que os cristãos chamam então de Antigo Testamento. Mas esse cristianismo que surge a partir do judaísmo, ele carrega alguns elementos de continuidades e outros novos. Ele rompe também com algumas características do judaísmo. Ou seja, houve uma progressão aí, houve um desenvolvimento posterior que causou diferenças. E um exemplo relacionado então aos persas seria o desenvolvimento referente à atuação de demônios, que no Antigo Testamento aparecem de modo bastante vago. Por exemplo, o diabo aparece como um servo de Deus lá no livro de Jó, mas não existe no Antigo Testamento uma atuação marcante de espíritos maus atrapalhando as pessoas em uma batalha entre bem e mal. É algo que está muito presente no Novo Testamento. E veja, essa é uma crença marcante nos desenvolvimentos do zoroastrismo persa. O autor vai dizer aqui o seguinte: faça uma pesquisa rápida em uma Bíblia online pela palavra demônio e você verá marcada essa diferença. O que aconteceu entre os testamentos? Contato com os persas, cuja percepção da realidade era de um universo povoado de demônios, agentes da mentira para atormentar os homens. Ou seja, não há no Antigo Testamento essa disputa constante entre os espíritos malignos que lutam para interferir no arbítrio das pessoas, para que elas cometam erros, para que elas façam coisas ruins que desagradam a Deus. Não, no Antigo Testamento é muito a pessoa lidando ali com suas próprias tentações, com o seu próprio coração pecaminoso. Mas no Novo Testamento existe isso aos montes, existe inclusive possessões demoníacas, espíritos maus que constantemente lutam, inclusive para atrapalhar o próprio Jesus. Então fica a pergunta: o que é que mudou do Antigo para o Novo Testamento? E aí o autor vai dizer o contato com os persas, que neles sim havia essa crença mais desenvolvida de que havia espíritos maus que lutavam para afastar as pessoas da vontade da divindade. Então isso também foi aprendido, o povo hebreu, o povo judeu, percebeu nisso verdades que tomou para si, e isso está muito melhor desenvolvido, muito mais explícito no Novo Testamento. Novamente, houve aprendizado. Agora pense e responda: é possível pensar em judaísmo e cristianismo sem a crença nessa luta constante entre bem e mal com a atuação de demônios? O que isso nos leva a pensar? Que a formação do judaísmo e do cristianismo dependeu da interação entre diferentes povos e suas religiosidades. Aqui está a principal lição do livro. Não apenas é possível, mas também necessário aprender com o outro. E eu já vou explicar mais adiante o porquê que isso é muito importante no nosso cenário atual. Mas veja, para quem é uma pessoa de fé e não está acostumado a esses debates, a encarar o texto bíblico como uma fonte histórica, como o autor aqui também faz, pode ficar confuso, pode achar estranho, mas o autor está tirando informações do próprio texto, ele está analisando o texto. E é isso que, penso eu, pessoas que têm fé e pessoas que também não têm fé devem fazer. Analisar o texto com cuidado, analisar com atenção. Então, enquanto aquele que não tem fé ou tem uma outra fé vai dizer: olha só que interessante, o povo bíblico ele não estava no vácuo, ele interagiu com outros povos, aprendeu com outros povos, também ensinou a outros povos. Você que tem fé não precisa entrar em crise por causa disso. Você pode encarar do ponto de vista do plano, que é também a ideia do autor.
que Deus utiliza então outros povos para ensinar, para que aprendam mutuamente. Essa é uma lição muito valiosa. Eu disse no início do vídeo que essa característica específica do livro, o fato dele ser escrito para cristãos, possibilita também um mérito do autor que a grande maioria dos livros mais acadêmicos, mais científicos de história, de sociologia, não consegue, que é se comunicar com o público evangélico, que cresce cada vez mais no Brasil e está, assim como eu e você, inserido nessa polarização social e política que a gente vive atualmente. Existem disputas de poder e políticas que constantemente fazem apelos à religiosidade das pessoas. E quando estamos tratando de religiosidade, estamos tratando com o mais íntimo das identidades das pessoas. E considerando ainda mais que no Brasil, uma boa parte do público evangélico realmente idolatra Israel, e isso não é novidade, isso você pode descobrir ouvindo essas pessoas que não conseguem separar muitas vezes, por exemplo, fazendo confusões do tipo colocando bandeira de Israel, do Estado, do país Israel, nas suas igrejas, né? Não é a bandeira dos judeus, e mesmo se fosse, seria estranho, porque judaísmo e cristianismo são religiões diferentes. Mas quando então o André Daniel Heinck consegue afirmar e demonstrar para essas pessoas, para nós inclusive, que é possível aprender com os outros, com aquele que é diferente de mim, que o outro ele tem diferenças em relação a mim, mas também tem semelhanças e eu posso aprender com o outro, esse livro é fundamental no Brasil atual, porque ele vai possibilitar um olhar mais atento àquele outro, um olhar mais humano, inclusive, de enxergar nele também semelhança, também valor, também possibilidade de aprendizado. E isso é fundamental nesse nosso país tão polarizado politicamente e religiosamente também. Então é por isso que esse livro cumpre um papel muito importante no nosso cenário atual. Então, eu agradeço a sua audiência e até a próxima.